Se eu tivesse que fazer essa palestra, talvez na Escola de Guerra Naval, eu já ia ser reprovado na primeira transparência, né? Eu vou brigar com Clausewitz, né? Mas será que a guerra é a continuação da política por outros meios? Não sei. Nessa primeira guerra que houve no mundo, está lá Caim, certo, com Abel. Um deu uma pedrada no outro, derrubou, está lá o pobre do Abel morto. Será que havia muita política nisso aí, ou vontade de todos nós que temos irmãos, de vez em quando a gente se altercava com eles, não tinha política nenhuma, né? Era vontade de comer o doce maior ou chegar mais tarde. Muito bem, continuamos, certo? Esparta versus Atenas, as guerras do Peloponeso, estávamos, quer dizer, domínio ali, certo, daqueles mares e daquelas cidades. A guerra foi continuando, e se o passador passasse, mas ele está zangado. Aí, fenícios versus romanos, daí nasceu eu, porque meu pai se chamava Asdrúbal. Asdrúbal era irmão de Aníbal, né? Os cartagineses que foram para lá, certo, brigaram com os italianos e ganharam os Pierantoni. E eles perderam, aí fiquei eu, nascido lá. Vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Interessante aquela frase lá. Somente aqueles que nunca deram um tiro, certo? Ouviram um grito de feridos, certo? Porque a guerra é um inferno. Deve ter sido mesmo essa guerra aí, já foi mostrado antes, essa guerra de trincheira deve ter sido um inferno. Olha aí, um desembarque na Segunda Guerra Mundial, a retirada de Dunkerque, certo? Essa confusão, ainda bem que o mar estava assim, não estava semelhante a daquele navio que estava agora nas costas da Noruega, com 1000 e tantos passageiros a bordo, uma operação belíssima, né? Foi resgatado, muito bacana. Chegamos aí no século passado, paralelo 38, um país separado. Imagina se cortassem Salvador ali, 12 graus, certo? Deixasse para cima o Nordeste, maravilha, e a gente aqui, a situação deles é essa, todos eles de olhinho puxado, todos eles com a mesma cultura e separados por quem? Quem é que teve essa interferência para fazer isso tudo? Bem, o Vietnã, essa imagem aí correu o mundo dessa mocinha, certo? Triste, né? Sofrimento na guerra. Por que a gente guerreia? Mas é assim mesmo. Saddam Hussein, certo? Brigando com Ayatollah, também uma outra guerra que muita gente se meteu, não sei se deixasse os dois se entenderem lá, ia ser maior ou menor, difícil também de deduzir. Aí a guerra foi chegando perto da gente, ó. Estava uma paz no Atlântico Sul danada, quando aconteceu a Guerra das Malvinas, né? Nessa ocasião, eu estava chegando aqui, depois de fazer um curso na Inglaterra, e constatei que eles estavam certos nas assertivas que eles tinham lá na Inglaterra com relação ao poderio, que você tem que jogar toda a força e destroçar o inimigo. Guerra da Síria, nosso bárbaro, né? A gente vendo até hoje as imagens daqueles prédios, aquela coisa não acaba nunca, né? O ditador não cai, toda hora diz que ele cai, mas parece aqui o nosso amigo que ainda está verde, mas que tem o nome de Maduro. Afeganistão. E assim, quantas guerras nós passamos? E aqui eu tinha que parar, vou dar uma trava nisso aqui. E no futuro, como nós não temos uma bola de cristal, as guerras, no meu entender, podem ser previstas, mas tem várias nuances. Quais são, o Almirante Flores, até conversando com a gente, de vez em quando ele contava umas histórias, quais são as chances de um conflito de grandes dimensões? E os menores? Quem tem mais chance? Estados Unidos contra a China ou Colômbia contra a Venezuela? Qual vai acontecer primeiro ou nenhuma vai acontecer? As transformações tecnológicas têm ocorrido em velocidades surpreendentes e é muito difícil identificar essas mudanças
principalmente aqui para o nosso país, onde a gente vive um período grande de paz. A gente pensa, mas aí vai o congressista, como já disse para mim uma vez, quando estava lá cuidando no orçamento da parte nuclear, mas, comandante, esse dinheiro eu posso botar no hospital. Não é melhor botar no hospital? Não, senhor, o hospital é outro escaninho. Deixa assim, mas é assim mesmo. Então fica difícil planejar a guerra do futuro, porque a gente não sabe que tecnologias vão ser empregadas, como elas serão aplicadas e adaptadas às novas dinâmicas. Foi muito bem dito na palestra anterior, quem é que lidera esses avanços tecnológicos? São os países, vamos dizer assim, desenvolvidos. E a gente vai num arrasto sem mesmo saber efetivamente se aquilo é bom para o nosso país ou não. Eu tenho um exemplo que usava muito lá na ABIND, que eu dizia, não adianta botar a ABIND em São Paulo, a gente pode usar aqui para o Rio de Janeiro. Colocar uma Ferrari aqui na Avenida Rio Branco, a Ferrari vai andar com esses sinais aí piscando de vermelho e verde, vermelho e verde, e a gente não sai do lugar, demora ali da Praça Mauá para cá 40 minutos. Alguns estudiosos advogam que em relações internacionais nós estamos caminhando para um estado terminal, né? Tem até saída na televisão aí, previsão para o fim do mundo. Eu pedi para adiar mais um pouco, mais uns 40 anos, não sei se eu vou conseguir não, mas espero que eu consiga, abrindo o caminho para as grandes guerras. Outras pessoas afirmam que as guerras, e já foi como está sendo mostrado aí a cada vez mais, elas vão sempre envolver cidades civis com resultados catastróficos. O tal do ataque cirúrgico, ele existe, mas de cirúrgico, o cara abre toda a barriga do país e acaba matando todo mundo mesmo. Se pensarmos em conflitos violentos, os conflitos tendem a ser permeados pela escassez de recursos naturais e o crescimento, e aí está, que ele apareceu um pouquinho antes, a guerra vai ser nesse sentido, certo? Falta de alimentos. É uma das razões por que a gente vai guerrear. Vai faltar, talvez, falte comida. Mas será que a gente, usando essa criatividade que a gente está usando para a guerra, a gente não pode usar essa criatividade para criar novos alimentos e, com isso, superar essas dificuldades, etc, etc, etc. Bom, basta olhar um pouquinho, certo, os avanços na medicina. A cada hora, a medicina está se mexendo com uma velocidade enorme, né? E a gente vai acompanhando isso aí e cada vez mais, certo, as curas aparecem. Eu devo também registrar que existem estudos que apontam um declínio aos pacifistas aí, que isso não vai acontecer. Mas, lá na escola de guerra, a gente dizia que os civis partem para a Bélgica, né? Os civis partem para a Bélgica, ele estava lá, mas se a gente quer a paz, prepara-se para a guerra. Seria pertinente, talvez, recorrermos nesse atual estado tecnológico, certo? Principalmente, voltando até a palestra deles, nós não somos um país da maior tecnologia, mas, Davi pegou uma funda e matou o Golias. Então, com uma tecnologia menor, se for bem aplicado, certo? Ele acaba derrotando um inimigo maior. Essa teoria, certo, que está exposta assim, ela já foi exposta numa monografia que mostra isso, quer dizer, o Estado com maior capacidade tecnológica, com maior poderio, certo, militar, ele às vezes, certo, na análise que ele faz, ele não está preparado para ter um canivete afiado que vai fazer um ferimento que ele não quer, eu não quero perder essa cidade, eu vou ganhar dele, mas ele vai me machucar. Então, às vezes, isso serve como um elemento de dissuasão. Por isso, voltando para o que eles disseram, e concordando totalmente, certo? A gente precisa continuar estudando para ficar com isso bastante na cabeça, né? Existe, certo? A gente tem que usar a famosa e difícil criatividade, né? O detentor da força, embora saiba que vai vencer, não está disposto, certo, a negociar depois.
Como fazer previsões? Como é que vai ser essa guerra do futuro em que nos baseamos? Temos conhecimento da capacidade do nosso possível inimigo? Quem é o possível inimigo? Olha no nosso caso, a teoria do país cinza, na nossa época de escola, já caiu, certo? Não existe mais, a gente não pretendemos mais abrir as comportas de Itaipu. Então, isso é uma teoria que passou da época de tenente e não é mais, certo? Que capacidade deve ter o combatente de futuro? Quem vai ser esse combatente do futuro? Qual a capacidade máxima de um piloto voando a velocidade supersônica, a ergonomia daquele cockpit ali? Quantos controles ele pode controlar? Senão você enche ele de controle, ele na hora H ele tem que decidir, né, O, B, A, aí que ele tem que seguir aquela certo número de coisas, e ele não sabe, não tem tempo para reagir ali, e ele está sozinho. Cada uma das três forças tem as suas peculiaridades, né? Você vê um capitão dentro de um supersônico dele, ele sozinho tem que decidir se lança ou não lança o armamento, não tem ninguém para perguntar, não. Ele faz. No navio nós temos, certo, um grupo de pessoas que auxiliam o comandante na decisão. No Exército, o número de carros, ou o número de viaturas, ou o tamanho, certo, também permite essa consulta. Qual o peso específico, então, entrando especificamente agora no assunto aqui ligado ao nosso trabalho, da guerra eletrônica, nisso aí. Estamos em plena quarta revolução industrial, não sabemos nem como vai ser o automóvel dos nossos netos, ou se eles vão ter automóveis, né? Então, nós estamos revivendo os Flintstones. A gente não vai ter mais automóvel. O Uber aí é muito mais barato, se botar na ponta do lápis, é muito mais barato vir trabalhar de Uber do que trabalhar nos nossos carros aí. O anúncio deles é mais barato do que qualquer estacionamento no centro da cidade. Com relação à parte naval, eu questiono bastante o emprego no navio aeródromo, custo-benefício de um navio aeródromo na guerra do futuro. Certo? Olha que bicho feio, mas potente para chuchu, né? O Zumwalt. Certo? Esse navio tido como o mais moderno do mundo, foi planejado nos Estados Unidos para eles construírem 23 navios desses. Certo? Esqueceram do 2, construíram 3. Um está em operação, o segundo está em avaliação, o terceiro em construção, e pararam, certo? Para por aí, que está muito caro, e o resultado é duvidoso. Se a gente acompanhou a mídia, sabe que na primeira, quando ele estava se transferindo, certo, lá da costa oeste para a costa leste, depois de atravessar o canal do Panamá, ele teve uma avaria e ficou, acho que 3 ou 4 semanas, né, atracado lá no Panamá. Isso acontece com qualquer coisa, certo? Às vezes, quanto mais automação, dá nisso. Mas esse é o Zumwalt. Depois se estuda aí o Global Combat Ship e, certo, se pensa agora, novamente, olha a gente voltando aí para o Dreadnought, certo? Voltando para os navios, que são navios nos anos de 2050, seriam embarcações de plástico super resistentes, quase sem superestrutura, de onde decolariam os VANTs, né, os UAV, veículos submarinos e de superfície. A propulsão seria jet water ou nuclear, velocidade acima de 50 nós, quer dizer, ou seja, ninguém de chapéu, cobertas acima, equipados com impressoras 3D e com redundância em quase todos os sistemas. Isso seria um navio do futuro. Agora eu vou projetar assim, 2 filmetes de 3 minutos cada um que mostra um sistema laser ali mesmo, certo? Que já foi mostrada a figura dele, instalado no USS Ponce, só para ver a eficácia daquela pequena arma. E o segundo é de um canhão eletromagnético que foi projetado para ser instalado no Zumwalt,
mas como só vão construir 3, o canhão está lá porque custa, ele vai dizer aí em inglês, quanto custa um canhão daquele que ainda está experimental. Miriam, você pode tocar aí o vídeo? Tem muita... Pronto, está aí. Atende. Ataque cirúrgico, né? Esse é o último. Ok. Bom, agora vai aparecer o canhão eletromagnético, ele vai atirar munições sem pólvora dentro, é uma segurança enorme para o navio. This is the US military's most powerful cannon, the electromagnetic railgun, which can shoot up to 100 nautical miles at Mach 7.5 and impacting the target at Mach 5, using only energy as its propellant. The high-velocity projectile will destroy land, sea and air targets purely from its kinetic energy, rather than with conventional explosive warheads. So what is a railgun? Well, the EM railgun launcher is a long-range weapon that fires projectiles using electricity instead of chemical propellants like gunpowder. Magnetic fields created by high electrical currents accelerate a sliding metal conductor or armature between 2 rails to launch projectiles at 4,500 miles per hour. Basically, it shoots a big solid metal projectile at very high speeds at vast distances and does damage using kinetic energy, only using electricity to shoot. The railgun works by storing power for several seconds, generated from an external source, like a ship. After the weapon is charged with some 32 megajoules of energy, its capacitors send an electrical pulse down 2 long rails, one negatively charged and one positively charged, generating an electromagnetic field that fires the projectile along the 2 rails at up to Mach 7. Using extreme speed, the warhead impacts with high kinetic energy, ripping a hole through whatever it was aimed at. The 25-pound projectile is a non-explosive bullet, like a big dart, inside an aluminium alloy casing or saddle that falls away after the projectile leaves the barrel. The greatest advantage of an EM railgun in a naval vessel over traditional explosive round weapons is the safety aspect, as no propellant is required to fire the projectile, and no explosive rounds are stored in the ship's magazine.
Railguns have been around a long time in sci-fi TV shows and movies. The most recent I can think of is from the TV show The Expanse, where all the big military spaceships all use railguns, and in the 2009 movie Transformers 2, a naval vessel uses a railgun to shoot a transformer off the pyramid. But the EM railgun has two major complications. The weapon takes an enormous amount of power to fire, and it literally tears itself apart in use. The railgun has already been in development and testing for over a decade, with total cost exceeding $500 million. In its current form, the railgun simply requires too much power for widespread use. The problem is, the only ships that will be able to generate the gargantuan 25 megawatts of power required to fire the railgun are the Zumwalt-class destroyers, which will use Rolls-Royce turbine generators to produce as much as 78 megawatts of power for the ship. But only 3 of these technologically advanced warships will be produced. A bigger problem is that the railgun will shred its internal components to bits if it is fired enough. You can see parts of the rails themselves erupting from the weapon as plasma when it is fired. The projectile is leaving at incredibly high velocities, and it accelerates down the barrel. The contact between the sabot and the rails simply erodes the gun itself. The other short-term solution is to develop a railgun that uses less power. An EM railgun that can fire a projectile at 2,500 miles per hour instead of 4,600 miles per hour, and hit a target at 50 nautical miles instead of 100 nautical miles would still be incredibly useful, especially if the Navy could mount the weapon on existing warships. A less powerful railgun still has all the advantages of being cheaper to fire and removing dangerous explosives from a ship. Anyway, that's the end of this video. Thanks for watching, and we'll see you next time. Bye. Danado, né? Pensar isso. Bom, pode deixar esse slide aí. Se a gente continuando falando de navios, nós estamos no Clube Naval, vamos conversar de navios mercantes autônomos, eles já navegam regularmente nas costas da Noruega, que está preocupando bastante as autoridades locais, porque não existe ainda uma regra internacional, uma legislação para controlar isso. Imagine quando nós colocarmos navios de guerra, também se colocarmos autônomos, certo? Isso vai dar uma pororoca danada, né? A gente fica satisfeito porque, e principalmente para aqueles que não puderam assistir o seminário de navios autônomos aqui, nossa Marinha já está preocupada, o Tribunal Marítimo, ele parece que lidera um estudo para a gente começar a se preocupar com esses navios autônomos. E esse slide aí mostra, vou usar de novo a palestra anterior como referência, mas um acionamento, a tecnologia e a automação controlando quase tudo. Nós já tivemos incidentes internacionais, certo? Se lembra daquele navio da Coreia, que foi derrubado, sim ou não, certo? Pelos americanos, certo? Por um erro de disparo. Vamos pensar que as nossas fragatas da classe Niterói têm o sistema TIWA. Ele pode disparar, certo? Sem o controle de ninguém, ele dispara sozinho. Mas esse é o perigo do robô, certo? Calcular mal, apertar o botão e depois que apertou, saiu, acabou. Essa é a guerra do futuro. Vamos lá. A nossa base industrial de defesa, ela está pronta para encarar esses desafios? Na minha visão, ainda faltam muitos investimentos em tecnologia para estarmos seguros de que dissuadiremos os possíveis inimigos ou estaremos em grande vantagem caso sejamos partícipes de qualquer conflito, né? É bastante difícil prever o que vai acontecer, mas quase que possível, mas a gente tem que continuar estudando e pensar isso. Devemos investir continuamente em modernas tecnologias, óbvio, utilizar plenamente as instituições de ciência e tecnologia que as três forças têm, com pessoal muito capaz, mas, uma vez desenvolvidos os sistemas e equipamentos, os mesmos devem ser passados para a produção pela indústria,
pelas empresas, associando esses dois pontos, esses dois segmentos. O desapega é que é difícil nas três forças. Cada instituto quer fazer o seu e depois não quer largar, certo? Olha, temos um grande exemplo na nossa Marinha, certo? Depois, se você não passar para a indústria, aquilo ali não é fábrica, não é produção, ele é o desenvolvimento, certo? Depois, passar para fora, ninguém quer. Aí fica encaixotado lá, morre ração de peixe, certo? Nunca foi dado, o único peixe que comeu foi aquele ali. Por causa disso, estava de castigo, tinha uns 20 fuzis apontados para ele. Muito bem. Tem que para procurar continuamente, nós devemos procurar continuamente a interoperabilidade, estimulando o emprego de equipamentos pelas três forças. Atenção, eu queria dizer aqui, a Navamaer já acabou para nós. Navamaer é para quem está na Escola Naval, na AMAN e na AFA. E tem gente que ainda continua no negócio da Navamaer, se o sapato tem que ter 5 furos ou 4 furos para botar o cadastro. Aí a gente não vai para lugar nenhum, sabe? A gente tem que pensar mais adiante e economizar como os outros países avançados economizam. Se você entrar nos hotéis de trânsito da Marinha, Exército e Aeronáutica americano, os móveis são iguaizinhos, a cortina é igualzinho e ninguém perde sua identidade por causa disso. Avançar nas tecnologias ligadas à guerra cibernética, aos veículos não tripulados. Estou repetindo a palestra deles, né? Na próxima vez eu sou o primeiro, tá? Os submarinos, mantendo as Forças Armadas permanentemente em estado de prontidão. Possuímos competentes e criativas empresas que podem atender os requisitos formulados pelas três forças. Mas alguém tem que formular isso aí, e isso é tarefa conjunta do Ministério da Defesa. A gente optou por ter o Ministério da Defesa, agora, certo? Esse Ministério da Defesa tem que, certo, grupar isso aí e tirar vantagem, certo, do que está fazendo. Então, tem uns exemplozinhos aqui. A empresa IACIT, por exemplo, aquela que o Antônio Dias mostrou, que tem aquele radar over the horizon, que está instalado lá nas costas do Rio Grande do Sul, tem desenvolvido e testado também um dispositivo que inibe o voo de vantes. Isso aí foi um desafio, até que durante uma exposição em Brasília, o secretário de Produtos de Defesa, eu quero ver se derruba mesmo. Aí nós largamos um vante pequenininho, o vante caiu. Nosso Exército prossegue com dificuldades orçamentárias no seu projeto Cobra, combatente brasileiro do futuro. Ainda há uns 5 anos atrás, nós vamos nacionalizando paulatinamente uma iniciativa maravilhosa. Infelizmente, nos parece que está um pouco parado. Força Aérea se engaja também com pouquíssimos recursos num programa satelital de importantes ferramentas para a guerra do futuro. Temos competência no Brasil, já comprovada em nanosatélites. Todo mundo falou aí no enxame de drones, etc. A gente bota um enxame de nanosatélites. Daqui a pouco nós vamos ter que botar um policial lá controlando esse número de satélites lá em cima. Bom, esses exemplos são pequenos ante os desafios de um país que se candidata ao Conselho das Nações Unidas, agindo como um dos guardiões da paz. Antigamente, eu conversando aqui, aprendendo com o Almirante Boa Vista, certo? Nós tínhamos, eu vou esquecer de algum, viu? A guerra era combatida com 3 elementos, né? Naval, aérea e terrestre. Terra, mar e ar. A gente pode acrescentar mais 3, depois veio embaixo d'água, submarino, certo? Acima d'água, no espaço, certo? A terceira, certo? E debaixo da terra. Não sei como não, isso é problema de vocês aí, ó. Vocês 3 é que tem que cuidar dessa guerra debaixo da terra aí, que tem que aprender ela. E a gente pode somar ainda, certo? Mais 2 elementos, ou 3 elementos, né? São 9. Quais são os outros 3? Está ali naquele papel que eu esqueci.
Bom, guerra eletrônica, guerra cibernética e a guerra energética. Nós vimos um exemplo da energética ali, aqueles projetis não tem nenhuma pólvora, o que dá uma tranquilidade enorme, né, para o comandante Raposo, certo, EGA dos navios da Marinha, que embaixo dele tinha sempre um paiol, certo, cheio de pólvora. Né? A gente navega no navio, embaixo os paióis de munição, aquilo ali você está navegando e dormindo em cima de um paiol de pólvora. Com aqueles canhões, só com a velocidade dele, com a força ele atira. A cibernética e a eletrônica foram exaustivamente faladas aqui. A base industrial de defesa é cooperativa, está pronta para responder aos desafios. Que o Ministério da Defesa tenha a visão de estimular essas empresas. O Ministério da Defesa tem que coordenar isso, porque senão vão sobrar, e nós não temos aquelas 1000 empresas que vocês colocaram aqui, mas nós temos, depois vamos ficar na mão de 5 ou 6, talvez a gente se queixe no futuro, né? Todo mundo, todo empresário que vai, e eu assisti isso por 11 anos, vai ao Ministério da Defesa, é como nós quando vamos ao médico. Ninguém vai ao médico satisfeito. Doutor, eu vim aqui fazer uma visita. Todo mundo tem alguma coisa. E o pessoal de lá tem que receber e dizer o seguinte: poxa, eu vou te ajudar. Porque se não for assim, se for tratado, se esse camarada veio me chatear aqui, não dá em nada. Bom, era o que eu tinha para passar para as senhoras e para os senhores. Muito obrigado pela atenção aí.